A família feliz é um mito para muitos, mas há algo que torna o meu caso especial. Acontece que minha mãe desempenhou 2 papéis na minha vida. No primeiro caso, ela era uma mãe exigente. No segundo, era uma treinadora dura. Muitos adolescentes tendem a não se dar bem com seus pais, mas pelo menos podem se sentir seguros e protegidos em casa. Eu nunca tive isso. Minha mãe foi uma estrela profissional do tênis. Então, desde a infância, minha rotina de vida parecia mais um serviço militar. Mas mal sabia eu a verdade devastadora que estava por trás de tudo isso. A mamãe me acordava às 7 da manhã todos os dias e me fazia malhar. Ela gritava comigo e me xingava como se eu fosse lenta ou preguiçosa. Sem falar nas aulas de tênis, eram simplesmente cruéis. Eu saía de quase todos os treinos em lágrimas. A mamãe me pressionava muito mais do que qualquer outro membro da equipe e nunca me elogiava ou incentivava, mesmo que eu estivesse indo bem. Às vezes eu duvidava que ela me amava mesmo que um pouquinho. Por que ela tinha que me tratar daquele jeito? Por causa do meu pai? Não foi minha culpa que ele a deixou logo depois que eu nasci, foi? Eu nunca fiz nenhum esforço para lutar contra toda essa injustiça, até ter uma forte razão para isso. O destino me deu um presente maravilhoso naquele dia. Nosso professor de química ficou doente, então a última aula foi cancelada. Antes que eu percebesse, meu colega de classe, o Miles, veio até mim e sugeriu que fôssemos a um novo café para experimentar o sorvete de lá. Tudo parecia um conto de fadas completamente impossível para mim. Eu não conseguia me lembrar da última vez em que havia tomado sorvete. O Miles e eu nos divertimos muito juntos. Ficamos conversando e tomando sorvete, mas senti que aquele era o melhor dia da minha vida. De repente, senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O Miles ficou muito confuso. Ele imediatamente começou a me perguntar sobre o que poderia me deixar tão chateada, mas sorri por entre as lágrimas e disse: "Tô feliz, só isso." Tudo mudou desde aquele dia no café. O Miles e eu nos apaixonamos instantaneamente. Tentávamos passar todos os minutos juntos, o que era bastante difícil, porque, como você se lembra, eu não deveria ter nenhum tempo livre. Eu tive que mentir e inventar desculpas para faltar na escola e até nos treinos de tênis. Mesmo que eu tenha feito o que pude para manter meu romance em segredo, minha mãe não demorou muito para nos pegar em flagrante. Era o aniversário de 18 anos do Miles, um grande dia para nós dois, e não havia nada nesse mundo que nos impedisse de ficarmos juntos. E por sorte, haveria um torneio de tênis muito importante se aproximando, e eu tinha que participar e vencer, é claro. Meu treino foi pesado todos os dias e minha mãe estava mais cruel do que nunca. Ela tentava rastrear cada segundo da minha vida, dia e noite. Então, a única maneira de enganá-la era sair escondida de casa à noite. Eu precisava voltar para casa às 7 da manhã para que ela não descobrisse nada. Eu me sentia como uma Cinderela enlouquecida. Por sorte, tudo funcionou perfeitamente. O Miles e eu saímos de carro pela cidade e paramos perto de um lago maravilhoso. Decidimos fazer um piquenique de aniversário ali mesmo. Estávamos comendo, conversando e deitados olhando as estrelas. Eu estava ouvindo as histórias do Miles, fechei os olhos e... quando abri, vi que o sol brilhava forte em cima de mim. O Miles ainda estava dormindo silenciosamente ao meu lado. Olhei para o meu relógio e meu coração desmoronou. Eram quase 10 da manhã. Era o meu último treino antes do torneio de tênis mais importante da vida e deveria estar terminando em meia hora. E claro, havia 1 milhão de chamadas perdidas da minha mãe. Quer dizer, era o fim do mundo. É claro que o Miles fez o possível para me levar para o treino o mais rápido possível, mas já era. Então, lá estava eu, parada na porta do centro de treinamento 10 minutos antes do final do treino, usando um vestido extravagante em vez do meu uniforme e com todos os olhos surpresos voltados para mim. Senti que minha mãe estava me encarando, mas não tive coragem de olhar nos olhos dela. Eu sabia que ela não me deixaria escapar dessa, mas a reação dela foi além de qualquer uma das minhas expectativas. De repente, começou a rir e gritou: "Olhem todos para ela! Esse é um exemplo vivo do que acontece quando você escolhe sair com Deus sabe quem para se divertir, em vez de trabalhar duro e ser grata pelo que tem." Fiquei tão atordoada que não conseguia respirar. E então ela acrescentou: "Você não merece mais fazer parte dessa equipe. Saia daqui." Corri tão rápido que nem me lembro de como cheguei em casa, ou quanto tempo passou depois que desabei no sofá aos prantos. Quando a minha mãe voltou para casa à noite, eu já sabia o que ia lhe falar. Eu estava cheia de procurar amor onde não existia.
Estava cheia de perder tempo para nada. Então lhe disse: estou desistindo dos esportes. Estou desistindo de você. Ela me deu aquele olhar de nojo pela última vez e não disse nenhuma palavra. Uma semana depois, completei 18 anos e o Miles e eu decidimos morar juntos. Ele começou a faculdade em outra cidade, então fiquei feliz por mudar para longe de casa. Agora eu tinha todo o tempo do mundo para pensar em tudo e fazer planos para o meu futuro. Mas quanto mais eu pensava, mais percebia que sentia falta do tênis e que era realmente a única coisa que eu sabia fazer bem nessa vida. Agora era hora de tomar as rédeas da situação. Não foi tão difícil encontrar uma escola de esportes e um bom treinador que apreciasse minhas habilidades. Eu estava de volta e agora treinava duro todos os dias, mas porque era eu quem queria fazer isso. Logo tive outra chance de participar do torneio interestadual do qual minha mãe me cortou. O grande dia chegou. Na minha vez, meu treinador e eu fomos para a quadra e de repente senti alguém me encarando. Nossos olhos se encontraram. Era a mamãe. Eu estava tão determinada que acabei passando e fingindo que não a reconheci. Eu lutei pela vitória como nunca antes. Quando finalmente estava diante da enorme multidão de pessoas com uma medalha de ouro no pescoço, a única coisa que eu queria fazer era jogar essa medalha goela abaixo da minha mãe. Eu sabia que ela estava olhando para mim e esse era o meu momento de paz e alívio. Já havia passado algum tempo, a vida finalmente estava boa porque eu tinha assumido o controle dela e achava que não poderia me sentir mais feliz. Mas um dia recebi uma ligação. Era um médico que me ligou do hospital para dizer que algo horrível havia acontecido com a mamãe. Ela havia caído durante o treino e machucado as costas. Meus sentimentos estavam confusos. Meu primeiro instinto foi pegar o telefone e ligar para minha mãe, mas não sabia se ela queria falar comigo. Eu não queria mais ser rejeitada, pois já tinha tido o suficiente. Finalmente, fiz um esforço e apertei o botão. Quando ouvi a voz dela, senti calafrios percorrendo minha espinha. Depois de uma pausa embaraçosa, perguntei: você quer que eu vá? Fiquei realmente surpresa ao ouvir um sim, em vez de dane-se, Ivy. Eu também não conseguia me lembrar se a voz da minha mãe alguma vez pareceu tão suave. Naquela mesma noite, peguei o ônibus interurbano que me levou de volta para casa. Mas quando finalmente me vi na porta do quarto do hospital da minha mãe, eu simplesmente congelei. Em algum momento, me senti tão aterrorizada e humilhada quanto naquele dia em que estava atrasada para o treino na porta do centro de treinamento. Finalmente abri a porta e vi minha mãe deitada na cama toda enfaixada. Ela parecia muito mais velha, embora tivesse passado pouco mais de um ano desde que nos vimos. Ficamos apenas olhando uma para a outra, não sendo capazes de iniciar uma conversa. Minha mãe quebrou o silêncio e disse: eu vi você no torneio. Uma vitória sólida. Bom trabalho. Senti um nó na garganta. Aquele foi o primeiro elogio que ouvi dela. E então ela contou a verdade de como tudo virou de cabeça para baixo e como realmente as coisas aconteceram. Ela me falou sobre a história do meu nascimento e do meu pai. Os dois eram tenistas profissionais determinados a arrasar neste mundo. Logo após o início do romance, minha mãe engravidou. Meu pai parecia estar super feliz, mas às vezes a vida dá algumas voltas surpreendentes. A mamãe teve um parto muito difícil que não ocorreu sem ônus. Nasci com algumas deficiências musculoesqueléticas. Os médicos disseram que eu não conseguiria andar sozinha. Meu pai desapareceu para sempre. Ele nos abandonou, deixando minha mãe sozinha com um bebê com uma deficiência nos braços. Isso partiu o coração dela, que então estabeleceu uma meta para me curar e provar para o meu pai e para os médicos que eles estavam errados. Por isso ela me fazia treinar tanto. Ela fez tudo o que pôde para me tornar tão saudável quanto qualquer outra pessoa e ainda mais. Ela me fez uma vencedora na vida. Finalmente encontrei minha paz e perdoei minha mãe. Ainda não conversamos muito, mas tentamos passar mais tempo juntas. Ela se recuperou e ainda está treinando os jovens atletas. Agora acredito firmemente que, de alguma forma, todos os pais amam seus filhos, mas alguns foram muito magoados para amá-los plenamente. Espero que tenha gostado da história da minha vida. Você já teve esses mal-entendidos horríveis com seus pais? Mudou de opinião sobre eles? Eu gostaria de ler suas histórias nos comentários. Vocês também podem compartilhar este vídeo com seus amigos, se acharem